Obrigada, Etienne, obrigado ao Instituto, ao Jamilson, todos aí pela oportunidade. Espero aí conseguir contribuir com vocês hoje. Mione, pode passar para a primeira para eu começar a me apresentar a partir das fotinhos? Isso, então vamos lá. Então, quem é a Cris, né? Meu nome é Cristiane Marconi, mais conhecida como Cris por todo mundo. Eu comecei na psicologia do esporte lá em 2005, então há 18 anos atrás, né, com um time de basquete mirim, e num estágio de pós-graduação de psicologia do esporte. E ali esse estágio ele foi desenvolvido de uma forma tão boa por todas as pessoas que estavam ali, que eles resolveram contratar 4 pessoas, uma para cada 2 categorias. Eu fui uma das pessoas que ficou, então fiquei com mirim e com infantil, e a gente teve ótimos resultados no final do ano, fomos campeões das 2 categorias, e assim começou a minha história dentro da psicologia do esporte. Eu sempre me interessei pela área, mas há 18 anos atrás, até mais que isso, era muito difícil, não tinha muita coisa, né, no país, né, a gente ainda era muito atrasado nisso, então foi através de uma pós-graduação e desse primeiro estágio. Aí lá em 2009, teve o primeiro concurso de psicologia do esporte do país, e no SESI, e eu passei, né, e passando por esse concurso eu comecei a trabalhar com a natação, com o polo aquático, com o vôlei e com o nado sincronizado. Era muita coisa, né, porque quem não tem ideia ainda do que faz a psicologia do esporte, quando a gente dá conta de um monte de modalidades, a gente acaba não fazendo nada 100%, e aí eu fui pedindo cada vez mais para ir diminuindo, ficar só com uma modalidade, contratar mais profissionais, porque a gente precisa disso no mercado, e conseguimos, né, então acabei ficando só com a natação. Hoje eu estou com a natação no SESI de São Bernardo, e atendo particular diversas outras modalidades, tênis, ginástica, beach tênis e várias coisas. Né? Na pandemia a gente teve aumentou aí muito o trabalho, a gente começou a atender várias outras modalidades, só os atletas de alto rendimento, então atletismo, tem aí fotinho com o Eric e com o Bardi, que são os 2 melhores atletas do país no momento, né, atletismo paralímpico, atletas que foram para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e tenho muito orgulho aí de fazer parte dessa história. E com a ET, o meu trabalho começou em 2013, né, quando o SESI contratou o time feminino de natação, e comecei a trabalhar aí com essa pessoa incrível, com essa atleta espetacular, que sempre acreditou na importância da área da psicologia. Então, sou muito grata a ela por tudo isso também, por ter dado essa oportunidade, pelo caminho, pelas conquistas, pelo que a gente conquistou e conseguiu aí durante todo esse tempo. Pode passar, Bia. Então, assim, a minha pergunta sempre, né, quando a gente está fazendo alguma palestra, e aqui no online isso fica um pouquinho mais complicado, é quem está assistindo, né? E aí, quando eu fiz essa pergunta para os 3, né, para o Jamilson, para o Bione e para a Eti, eles falaram, vai ter técnico, vai ter atleta, vai ter pais. Eu falei, então vamos falar um pouquinho de cada coisa, né, para a gente conseguir atingir aí todos os públicos. Pode passar os outros 2, isso. E aí, essas pessoas que estão assistindo já tiveram contato com o profissional da psicologia? Como eu não tenho essa resposta, eu vou um pouquinho realmente passando de cada coisa para a gente ir levantando a história, e o que vocês tiverem de dúvidas, vocês vão colocando para a gente buscar responder isso, tá? Então, assim, hoje, né, em que o mental pode interferir? Então, vamos pensar assim, você já teve dias bons, né? Vocês já tiveram dias ruins? Né? E quem nunca teve, né, um dia, quem está sempre igual, quem nunca teve um dia bom, nunca teve um dia ruim? Eu acho que isso é muito difícil de acontecer, né? Na minha experiência, eu não conheço nenhum atleta que tenha 100% sempre, né? Nem treinador e nem pais. Então, assim, a gente sempre tem altos e baixos. E como é que a gente lida com esses altos e baixos? Essa é a grande questão. No jogo, na maioria das vezes, o jogo é 70% mental. Né? Tem gente que até aumenta essa porcentagem. Né? Eu já vi livros de 10% mental, 10% físico e 90% mental. Mas na maior parte das vezes, na hora da competição, o mental interfere demais. Então, muitas vezes a gente vê atletas que têm
grande capacidade, que treinaram para algo muito maior do que eles conseguem apresentar no dia da competição. E aí que entra o trabalho também da psicologia do esporte, como a gente consegue dar esse suporte. Pode passar, Bia. O que eu quis trazer para vocês, né? Então, primeiro, essa questão da ciência, né? A psicologia do esporte, ela não é algo achismo, né? Ou várias teorias que têm surgido aí que não tem embasamento, né? A psicologia do esporte, ela é uma ciência baseada em estudos científicos, com muita pesquisa, com muita validação, para a gente utilizar as estratégias, né? Não são só coisas que, eu peguei uma receita ali na internet e eu vou colocar em prática. Então, tem muito estudo por trás disso, por isso que a gente acredita que funciona. E para vocês, hoje, eu vou trazer duas coisas basicamente, a parte de rendimento, que aí a gente fala um pouquinho de ansiedade, de concentração, de gerenciamento de emoções, e a parte da saúde mental, que está cada vez mais importante ser inserida dentro do esporte, né? Que ali a gente fala um pouquinho de qualidade de vida, de bem-estar, de hábitos saudáveis. E para ambas as coisas, o mais importante é o autoconhecimento, é a gente entender como, se eu sou atleta, né, como eu mesmo funciono, se eu sou treinador, como o meu atleta funciona, como ele reage, como cada atleta reage para cada coisa. E os pais a mesma coisa. Então, assim, não adianta a gente pegar uma receita e achar que funciona para todo mundo. Aí eu vou dizer aqui, trazer algumas experiências, mas é sempre muito específico. E por isso a importância do profissional acompanhando de perto. Pode passar, Bia. Quando a gente fala de competição, né, quais são os principais fatores de estresse numa competição? Eles estão geralmente relacionados à importância que a pessoa dá para aquele evento e à incerteza do resultado, a incerteza do sucesso. Né? Então, quando a pessoa encara uma competição como sendo, nossa, essa vai ser a competição mais importante, é aquela que eu preciso bem, ela já cria na mente uma expectativa de que aquela competição é difícil, que aquela competição vale mais, ou que aquela competição é diferente. E isso fica mais tenso, porque eu treinei o semestre inteiro por uma coisa e eu estou colocando uma pressão muito grande num único momento. E se o resultado não sai ali, eu vou ter que treinar mais um semestre inteiro para tentar aquilo de novo. Se a gente está falando de Olimpíadas, a gente vai treinar mais 4 anos para tentar aquilo de novo. Né? Então é algo muito pontual e que a gente não precisa focar desta forma, assim, rotular um campeonato como sendo um campeonato mais importante, um campeonato mais difícil, porque isso demonstra que o nosso foco está apenas no resultado, quando o que mais importa é o processo que a gente construiu nesse período todo. Então, rotular a mesma coisa para um campeonato mais fácil, se por exemplo na natação, eu acredito que um regional eu não preciso me esforçar tanto, eu estou encarando aquilo como sendo mais fácil e eu não vou repetir as mesmas rotinas que eu vou fazer no campeonato mais difícil. E aí isso vai mandando para o meu cérebro a mensagem de que uma coisa é muito diferente da outra. Quando se a gente parar para pensar naquilo que a gente tem controle, que é, por exemplo, a gente tem controle da metragem da piscina. A gente vai nadar 25 ou a gente vai nadar numa piscina de 50. E é igual, sendo num campeonato regional, num brasileiro, nos Jogos Olímpicos. A metragem não muda. A gente tem controle sobre o que a gente vai fazer, qual estratégia eu vou fazer para nadar aquela metragem. Isso também não muda, independente de ser um campeonato, só se eu estiver treinando uma estratégia diferente. Ok, mas senão isso não muda, é igual. E é nisso que a gente tem que manter o nosso foco, no que eu treinei e no que eu me preparei para desempenhar durante aquela competição, independente de qual ela seja. E aí a gente lembrar que cada evento é uma oportunidade única de você colocar em prática aquilo que você vem trabalhando no dia a dia. Então, quando a gente consegue colocar isso dentro da mentalidade dos atletas, né, desde os pequenininhos, que um regional é tão importante como uma liga, que é tão importante como um paulista, que é tão importante quanto um brasileiro, a gente já está lidando com aquilo de uma forma diferente.
Isso permite que ele esteja mais leve para desempenhar aquilo que ele realmente se preparou. E junto com essa questão da competição dos fatores do estresse, a gente lembrar que o que é o rendimento em si, né? O rendimento depende tanto do nosso talento, daquilo que a gente é capaz, quanto do nosso estado emocional. Como eu disse anteriormente, ali na hora da competição, 70% é o emocional. Então a gente precisa se preparar para esse estado emocional ser aquilo que a gente pretende, né? Tem uma série que eu gosto muito, que chama Breakpoint, que é uma série de tênis, né? Tá na Netflix. E numa das falas deles, eles falam assim que tanto faz o nível do jogador, é a mente que define a competência dele, né? E você consegue perceber nos resultados que é exatamente isso, nem sempre ganha o melhor, né? Ganha quem está mais preparado ali emocionalmente. Então, para que eu estou falando tudo isso, né? Porque a gente pode conseguir aquilo que a gente quiser, desde que a gente se prepare. E então é importante a gente saber lidar com cobrança, com expectativa, com derrota, com vitória. E o que eu pretendo trazer aqui hoje são algumas dicas para a gente usar isso de forma positiva e a influência que esse mental tem na psicologia, no esporte e na vida. Pode passar, Bia. Então, para isso, algumas estratégias, né? A primeira sempre é a gente saber qual é o nosso objetivo. É definir isso muito bem. Qual é o seu porquê? Né? Desde por que você decidiu ser um atleta, por que você decidiu ser um atleta desta modalidade, ou por que você decidiu ser um treinador desta modalidade, né? Até o porquê que eu quero conquistar esse objetivo. Qual é o meu para quê, né? Para quê? O que que isso vai me levar? O que que eu vou ganhar com isso? Qual é o meu propósito? Por que que esse objetivo é importante para você? Quando a gente não tem isso muito definido, quando a gente não sabe qual é o caminho que a gente quer, onde a gente quer chegar, a gente não sabe se o caminho está certo, se vai valer a pena ou não. Então, quando a gente define muito bem quais são os passos, e para isso, geralmente é importante o auxílio do psicólogo, porque muita gente coloca objetivos que estão muito distantes da sua realidade naquele momento. Então, vamos pegar, por exemplo, um atleta que começou a nadar um petis e ele quer ser um campeão olímpico. Ótimo, isso é um sonho, isso não é um objetivo. Né? Um objetivo é algo que é concreto, que a gente está ali, que a gente consegue atingir se a gente fizer tais coisas. Né? Então é importante a gente deixar isso claro. Né? Qual que é o seu próximo objetivo? Quanto tempo você faz hoje? Qual é o tempo que você faz hoje? Qual é o tempo que você quer fazer? Baixar 10 segundos? Será que é o ideal a gente pensar nisso agora? Não que você não possa baixar 10 segundos, mas será que não é melhor a gente pensar aqui nos 5 primeiro? Eu gosto muito de construir com os atletas uma escada. Né? Às vezes a gente desenha, recorta, coloca, para realmente ver qual é o próximo passo. Porque quando a gente tem isso claro, se a gente não atinge aquele máximo, a gente sabe que a gente está ali naquele degrau e que falta o próximo e que às vezes demora um pouco um degrau a mais do que o outro e que está tudo bem. Né? A gente pode chegar lá, isso não nos desmotiva ao ponto de ser frustrante e de desanimar e eu parar de nadar. Né? Então é muito importante a gente ter claro isso. Né? E na questão dos objetivos, tem várias formas de se estabelecer, né? Vai depender muito de cada atleta para a gente pensar em como. Uma delas é a gente pensar em curto, médio e longo prazo. Né? Então, o que, que eu quero agora para o próximo treino, para o próximo campeonato, para o próximo ano? Né? Quando a gente tem isso muito claro, a gente vai conseguindo analisar. Eu consegui, o que, que eu fiz para conseguir aquilo? Eu não consegui, o que faltou para eu conseguir aquilo? Né? É sempre bom a gente sonhar alto, mas a gente ir passo a passo. Tá? Uma outra coisa importante é essa definição de sucesso. Que é o que é sucesso para você? Né? Muitas vezes a gente coloca o sucesso só como resultado, a medalha, o primeiro lugar, o pódio, e nem sempre isso é um sucesso. Né? Então, pode passar outra figurinha, Bione, como eu. Não, volta uma. Acho que não foi aí, que tinha uma figurinha de um monte de carinha feliz. Não, pode voltar no anterior mesmo.
No anterior mesmo, isso. Eu tinha colocado uma figurinha de um monte de smiles felizes, né, que era pra gente pensar, lembrar, né, eu gosto muito de coisas que a gente consiga lembrar depois. Era pra gente lembrar quais são as 1000 formas de eu ser feliz, né. Sempre que a gente pensar em uma só, então só a medalha, o pódio, isso nos limita. Então, o que que eu ficaria feliz? Esse é o meu ideal, vai ser campeão desse campeonato. Mas o que que eu ficaria feliz se eu fizesse tal tempo? Se eu mantesse a estratégia combinada com o meu treinador? Se eu conseguisse controlar o meu mental antes da competição? Quais são as 1000 formas de felicidade para você? Se acostumem a pensar nisso antes de qualquer competição. Eu assisti recentemente uma palestra da Fabiola Molina também, que ela falou uma coisa que me marcou, que é a questão, assim, de você é mais do que você imagina, né, mas como que ela trouxe isso, né, ela contou a história de um pescador que ele estava pescando e ele devolvia todos os peixes grandes, ele só ficava com os peixes pequenos. E aí foram perguntar para ele, depois de muito tempo, por que que ele devolvia todos os peixes grandes, né. E ele disse que é porque a frigideira dele só tinha 25 centímetros. E aí isso ficou guardado para mim, porque ela falou: "Meu, a gente não pode se limitar a uma frigideira pequena, né. Eu sou muito mais do que eu posso, eu sou muito mais do que eu faço. Eu preciso sonhar grande, eu preciso ter ambição", mas sempre lembrando da gente ir esse passo a passo. Pode passar, amiga. Um outro passo muito importante para a gente ter controle emocional é saber ganhar e perder, né. E aí eu trouxe essa figura aí primeiro, não sei se vocês conhecem, né, mas esses 2 lindinhos aí são os filhinhos do Djokovic, no tênis, na final de Wimbledon, que foi recentemente agora, né, em 2023. E eu não sei se vocês assistem tênis, eu gosto muito, eu acho que é muito mental também. E nessa final, os 2 meninos estão ali felizes aplaudindo o pai, Djokovic, que havia perdido o jogo para o Alcaraz, né, ali na entrevista final e os 2 aplaudindo. E um jogo, assim, muito emocionante, que o Djokovic começou ganhando, depois o Alcaraz virou e foram, no fim ele ganhou o jogo, né, mas ele estava perdendo e os filhos aplaudindo. E eu fiquei ali com aquela imagem que eu falei: "Quantas vezes a gente aplaude uma derrota?", né. Quantas vezes a gente se pega tanto de que só o importante é vencer, é o estar em primeiro lugar. E essas crianças para mim ali foram espetaculares, que o Djokovic era o favorito, ele perdeu e elas estavam aplaudindo com um sorriso no rosto. E na entrevista o Djoko percebe isso, acho que ele é espetacular também, né, e ele diz, então na hora que vão entrevistar ele, ele diz assim, "Eu preciso estar agradecido pelo jogo de hoje", e tem várias outras falas dele, e aí a repórter pergunta: "Você está orgulhoso da partida?" Aí ele diz assim: "Eu ficarei amanhã". Né, então ele respeita o sentimento dele de que naquele momento ele não está, mas que ele vai ficar. E aí ele fala ainda: "Eu perdi para um jogador melhor, então agora é seguir em frente e ficar mais forte". E olha para os filhos e fala: "E é bom ver meus filhos ainda lá e sorrindo", né. E aí ele chora também, e assim, para mim foi muito emocionante, muito marcante, porque a gente nunca tem controle do resultado, né, a gente não sabe o que vai acontecer no final de uma partida, de uma competição, de uma prova. Mas a gente tem que estar preparado para ganhar e para perder. E saber lidar com os erros, e saber que na próxima você vai fazer melhor do que você fez ali. Então o importante não é falhar, né, mas o que a gente pensa quando a gente falha, não se abalar com algum erro bobo, com alguma coisa, porque errar faz parte, né. Se a gente perder a nossa confiança porque a gente errou, esse é o grande problema. E isso eu digo muito para os treinadores também, né, porque tem treinadores às vezes que criticam demais num erro, quando isso mais atrapalha do que ajuda, né. Então é a gente ter aquela, inteligência de que ninguém vai ganhar sempre, como eu disse lá atrás, de dias bons e dias ruins, ninguém vai ter só dias bons, e toda experiência que a gente acumula, aproxima a gente de uma próxima vitória, se a gente souber lidar com ela, se a gente não duvidar da gente,
Se a gente, ao invés de perceber que foi um dia ruim, né, foi só um dia ruim, não foi eu sou ruim. É muito diferente isso, deixar isso muito claro. O atleta não é ruim porque ele perdeu, ele teve um dia ruim. O que ele precisa fazer para melhorar? A gente foca na solução, né, e não no problema. E redirecionar essa energia ajuda muito até dentro da própria competição, a gente conseguir modificar o estado mental e conseguir resultados dentro de uma própria competição que a gente não foi tão bem, né? Eu lembro dos Jogos Olímpicos, né, do trabalho com a Eti, em que a gente se preparou, estabeleceu na periodização, junto com o treinador, junto com ela, em que momentos eu ia estar na Vila Olímpica para atendê-la. E a primeira prova não foi aquilo que a gente esperava. Né? Eu falo, eu comprei ingressos para ver a Eti na semifinal do Sem Costas, né? Porque a gente tinha certeza que ela poderia, a gente sabe disso. Mas ocorreu um erro e não passou para a semi, ficou na eliminatória. Só que ali, quando a gente foi para a Vila, quando eu entrei na Vila, a gente conseguiu entender tudo o que tinha acontecido naquele dia, o que tinha atrapalhado, para trabalhar rapidamente para que na próxima prova do 100 livre ela estivesse bem, né? E foi exatamente o que aconteceu. O 100 livre a gente não esperava tanto uma semifinal e foi onde ela conseguiu a vaga para a semifinal e depois foi para a final do 50 livre, né? Então, só que assim, não adiantaria nada ter entrado um psicólogo ali do nada, no meio da vila, e trabalhado aquilo naquele momento se o trabalho não tivesse sido desenvolvido anteriormente. Né? Eu não fiz nada novo ali. A gente só relembrou as coisas que a gente já via trabalhando e entendeu, na parte da confiança, da conexão, o que tinha acontecido naquele momento para modificar. Né? Então é muito importante a gente saber ganhar e perder. Pode passar. E aí a questão dos resultados, né? Então, o que ajuda a gente a encarar esse perder, né? É entender qual é essa importância que a gente está dando para os resultados, né? Resultados são só resultados. Resultados não definem quem você é, né? Nem você treinador, nem você atleta, tá? Perder não é o contrário de ganhar, né? Êxito e fracasso, eles não são opostos, né? Uma outra frase que eu aprendi com a Fabiola Molina recentemente, aí que eu falei na palestra, foi que existem sempre duas possibilidades: vencer e aprender, não é vencer e perder, né? Quando a gente perde, a gente aprende. Se a gente entender isso e não definir como sendo um fracasso, a gente consegue dar o próximo passo e evoluir sempre. Mas isso é muito importante estar alinhado junto com o treinador, porque muitas vezes a gente tem um trabalho muito grande ali com o atleta, de fazer ele entender isso, e vem o treinador e por causa de um erro, mostra muito esse fracasso como sendo um fracasso irreversível, e isso prejudica. E aí eu trouxe essa frase aí do Phelps, também num documentário que chama O Peso do Ouro, né, que ele fala assim, eu acho que hoje eu posso dizer honestamente, revendo a minha carreira, que ninguém nunca se importou. Nunca alguém perguntou se estávamos bem. Contanto que meu desempenho fosse bom, nada mais era importável. Então, quantas vezes a gente tem focado só no resultado? Eu acho que esse é o grande trabalho da gente voltar o foco para o processo, para o esforço. Eu vou falar disso ainda mais para frente, mas entender que os resultados são só resultados, né? Porque, como ele diz aí nessa outra frase, né, perdemos demasiados atletas para o suicídio. E eu prefiro salvar uma vida a ganhar uma medalha. Hoje, depois de tantas medalhas olímpicas que ele tem, ele diz isso. Então, a gente precisa levantar esses temas, a gente precisa mostrar que o resultado não é o mais importante, porque se a gente viver só em função do resultado, a gente vai ter muito problema mental cada vez mais. E a gente não quer um mundo assim, né? Então vamos, desde os pequenininhos, ensiná-los a valorizar o processo. Pode passar. E aí uma outra coisa que atrapalha muito são as comparações, né? Tanto as comparações com os outros, como as comparações com nós mesmos. Isso afeta muito a autoestima.
Aí essa figurinha eu acho fenomenal, né, que tá ali cavando, os 2 cavando, procurando um diamante, um encontra o diamante, sai todo feliz, um diamantezinho pequenininho ali, mas sai todo feliz. Aí o outro, poxa, comparou ali o buraco dele, continua, para de cavar o buraco dele, vai cavar o buraco do outro. Então, na natação que diz, para de fazer o que você tá fazendo, o que você tem costume, vai fazer o que o outro tá fazendo, quando o seu diamante grandão tava ali tão perto de você. Né? Então, muitas vezes, o que a gente precisa é só continuar. Ter força para continuar, ter a resiliência para saber que é isso, tudo bem. Tem dia que não vai dar certo, mas eu vou continuar. No dia seguinte, eu tô lá fazendo a mesma coisa e buscando fazer diferente se eu percebi que tem alguma dificuldade, algum problema que pode ser resolvido. Né? E a gente conseguir trazer essa paciência para ver que às vezes a gente não está vendo o processo, não está vendo as coisas acontecendo da forma como a gente gostaria, os resultados vindo na rapidez que a gente gostaria, mas eles estão vindo. E essa é uma parte muito importante para a gente trabalhar hoje em dia, a questão da paciência, principalmente nesse mundo cada vez mais digital, em que a gente não consegue nem ouvir um vídeo mais no volume 1, né? A gente põe no 1,5 ou no 2 lá, porque demora demais, em que a gente encaminha um vídeo ou um áudio para alguém de 3 minutos, nossa, é podcast. Será que eu vou conseguir ouvir isso? Será que eu vou ver isso? Né? Quando antigamente, se a gente pensar nos nossos antepassados, né? Minha mãe passou por essa parte, então eu consigo ter isso muito claro, né? De para você ligar, para você conversar com alguém, você precisava ligar para telefonista ligar para esta pessoa depois retornar a ligação para você conversar. E hoje é tudo tão imediato que a gente perdeu a capacidade de esperar. Isso é fundamental na vida, né? Então ali eu falo desde criança, ensinem a esperar, né? Ensine a fazer um bolo e ver que o bolo não vai ficar pronto na hora. Primeiro que ele precisa de vários ingredientes, depois ele não vai ficar pronto no momento, e quando ele ficar pronto, você ainda não vai poder comer porque ele ainda está quente. Então a gente vai ter que esperar um pouco. E quanto mais a gente coloca isso na vida, no dia a dia, mais a gente vai entendendo que é assim que as coisas funcionam. Por isso a importância tão grande do processo, da gente curtir o caminho, né? Então curtir uma viagem, desde tipo, coisas básicas, simples assim, né? Ao invés de eu querer chegar lá no ponto final, como é que eu tô curtindo esse caminho? O que eu tô fazendo durante ele? Como que eu tô apreciando a paisagem, a natureza ou qualquer coisa que aconteça antes do final? E na natação a mesma coisa. Como é que eu tô encarando esse treino? Né? Tá sendo muito difícil, tá sendo exaustivo. Eu lembro da própria Eti, quando chegou no SESI, uma das primeiras frases que ela me disse é: eu preciso aprender a lidar com esse ambiente que me maltrata. Eu falei: esse ambiente não pode te maltratar. Então, ele está errado. A gente tem que fazer alguma coisa diferente para que esse ambiente seja agradável, para que esse ambiente seja saudável, para que você tenha prazer de vir no dia a dia e que depois disso tudo a competição seja o mais legal, porque você já fez a parte mais difícil aqui, mas com felicidade durante esse período também, para chegar lá e ser ainda mais feliz. Né? Então é preciso a gente lidar com isso, não comparar um atleta com outro, não comparar um filho com outro, não se comparar com ninguém, e também nunca subestimar o poder das palavras. Se a gente diz para uma criança que ela é forte, ela vai se tornar forte. Se a gente diz para uma criança que ela amarela, ela vai amarelar, por medo de amarelar. Então, cuidado com o que vocês dizem, né, também. E com que quando a gente ouvir isso, a gente, se eu sou atleta e eu ouço que eu sou fraco ou amarelo, que eu não leve isso para frente, que eu consiga entender o que tem por trás disso e modificar. E se eu sou um treinador ou um pai, que eu não diga. E que eu consiga outras formas de expressar isso para o meu filho, para o meu atleta, para ajudar a contribuir nesse processo dele. Pode passar, Bia. Aí eu já entrei um pouco nessa questão do mindset, né, do que a gente diz, né. Existem 2 tipos de mindset, né, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo, ele tá muito voltado para aquilo que a gente está vendo ali, então assim: "Ai, você é incrível, você tem muito talento, como é que a gente pode mudar isso, né?". Por exemplo, a gente voltar o foco para o esforço. Você se esforçou bastante, você treinou muito para conseguir esse resultado, por isso que você está aqui.
Então, quando a gente, por exemplo, desde lá da infância, eu gosto de dar esse exemplo de um desenho. Você pega um desenho do seu filho, que ele vem te mostrar todo feliz, e você fala para ele: "Nossa, que lindo, você é muito talentoso", né. A gente acha que a gente está indo bem, mandando bem, que a gente está elogiando. E um elogio é bom, mas se a gente elogia só dessa forma, a pessoa fica com uma pressão, assim, de que eu sou talentoso, então qualquer desenho que eu fizer vai sair bonito, e quando não sai, isso é um problema muito grande, porque eu não vou ser amado pelo aquilo que eu fiz, mas porque eu não sou talentoso, e agora, né? Então a gente sempre pode voltar para o esforço. Então, o exemplo do desenho, né? Nossa, que desenho lindo. O que que você usou para fazer esse desenho? Como que você chegou nele? O que que você quis mostrar? Quais são as cores? O que que você fez? Então, quando a gente consegue que a pessoa valorize esse processo, valorize o que ela fez, ela vai ter um resultado muito melhor, né. A autoestima dela vai ser baseada em algo muito mais forte, né. Então, quando a gente diz, por exemplo, para um atleta: "Você vai ser um próximo Phelps, você tem muito talento, né, a próxima Etienne", ou qualquer coisa nesse sentido, o que eles escutam muitas vezes, e eu já tive atletas assim: "É melhor eu não me esforçar tanto", ou "É melhor eu parar, porque dificilmente eu vou conseguir ser a próxima Etienne ou o próximo Phelps. Então será que eu devo competir de novo?". Isso não é consciente, tá, eles não pensam exatamente assim tão claro, mas é isso que passa na cabeça. Se eu não bater o recorde, será que meu treinador, meu pai vão ter orgulho de mim, como eles estão tendo agora, que eu fui o melhor? Então a minha busca sempre é para que tanto os treinadores como os técnicos, os pais, elogiem não o resultado, mas o esforço para atingir aquele resultado, as atitudes, os comportamentos, tudo aquilo que está no controle do atleta, que ele consegue repetir. Ele consegue repetir o que ele, como ele se comportou, que atitude ele teve, qual esforço ele fez, qual a dedicação. E isso é muito mais importante, né? Então, depois de um jogo, uma prova boa, né, você se esforçou bastante para o dia de hoje, né, eu fico feliz de acompanhar o seu progresso. E fazer perguntas que façam com que eles pensem sobre o que foi que eles fizeram para chegar até ali, mesmo quando eles estão tendo sucesso, né. As crianças que são elogiadas pelos seus esforços, elas acabam não associando tanto a autoestima delas ao sucesso, única e exclusivamente. Então, quando elas fracassam, o fracasso é visto como algo temporário, como uma falha normal e não uma falha no seu caráter, na sua personalidade. E isso é muito mais fácil de modificar, né. E para o próprio atleta, né, uma frase aí que eu gosto que eles coloquem também é: "Se eu falho, eu aprendo", que é mais ou menos aquilo que a Fábiola Molina disse, né, que só existem 2 possibilidades, vencer ou aprender. O que eu aprendi hoje? Ficar sempre essa pergunta. A própria Tiene colocou numa reportagem recente aí, uma frase que eu achei muito importante, que diz respeito a isso, né, do instituto, que é assim: "Uma menina de 10 anos ganha uma medalha e se transforma no futuro da nação. Ela não é o futuro, ela é uma nadadora, né, ela é uma criança, uma menina de 10 anos". E ela, no projeto eles dizem isso, né: "Aqui no IEM, vocês podem ser quem vocês quiserem ser". Isso é algo muito importante também, né, pra gente não limitar o sonho de ninguém e pra gente não extrapolar num ponto de que isso é o futuro. Ninguém é o futuro, né, ninguém sabe o que vai, a gente não tem controle sobre o futuro, a gente tem controle sobre o presente. Então é aqui que a gente vai ficar focado. Pode passar. A outra parte importante aí que eu coloquei um pouquinho pra gente focar é a questão do papel dos pais, né. A gente tem um triângulo sempre aí, né, com a tríade que a gente fala, que tem o atleta, o treinador e os pais, né. E é sempre importante a gente entender que o papel do treinador é muito técnico, tático e também essa parte da confiança, porque eles têm muito poder, os atletas passam muito tempo junto com o treinador, às vezes muito mais do que a própria família. Então, como eu falei, o que você fala fica marcado, então também prestar atenção nisso. Mas os pais, muitas vezes, querem entrar um pouco nesse papel do treinador, né, de
dar dicas técnicas, táticas, quando o que eles precisam focar é na identidade. Esse é o grande papel deles, é contribuir com a identidade do filho. O que é isso? É como esse filho se vê, como que é o alto valor dele, o que ele acredita sobre si mesmo. Essa visão sobre si próprio é essencial para a formação do atleta confiante, mas principalmente do ser humano confiante, né. Então, dessa forma, para o seu filho ter um resultado de campeão, ele precisa se sentir campeão. E reforçar essa confiança facilita na conquista dos resultados. Então, pais, saiam do papel de treinador, vocês não têm essa necessidade, muito pelo contrário. E eu vou dizer aí um pouquinho como a gente pode ajudar nessa autoconfiança, tanto pais como treinadores, mas principalmente é diminuir essa competitividade excessiva, comparação de um com o outro, ou essa busca incessante por só vitória é importante, tá? E ao mesmo tempo também a superproteção é algo que acaba atrapalhando, né, então a gente precisa dar autonomia para as crianças, para que eles consigam chegar onde eles podem chegar. Pode passar, né. Consegue colocar o vídeo? Minha volta era nesse link. Mas se não der, é um pedacinho do vídeo da Procura da Felicidade, um filme, né, em que nessa cena, eu vou explicar um pouquinho então, como não vai aí, nessa questão que assim, tá o pai, esse cara é o pai e o filho jogando basquete. E aí o pai em algum momento diz pra ele que ele tem que parar de jogar, porque ele nunca vai chegar a ser alguém importante ali no basquete, né. E aí o menino concorda, tudo bem, pega a bola e joga no cesto de lixo que tem ali perto. E aí o pai percebe o que ele disse, né. E aí depois ele volta para esse menino e ele diz assim: ó, nunca deixe que alguém te diga que você não pode fazer algo, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, você tem que protegê-lo. As pessoas que não podem fazer por si mesmas, eu não estou enxergando direito, dirão que você não consegue se quer alguma coisa. Então as pessoas que não conseguem vão dizer que você não consegue. Então vá até o fim e lute por ela, né. Então, acredite muito no poder das palavras isso, né. O que que a gente tem dito para essas crianças? O que a gente tem dito para esses atletas de alto rendimento, né. Vira e mexe eu recebo algum atleta que tem uma questão de autoestima muito baixa e atletas muito bons, porque eles ouviram o tempo inteiro que eles eram perfeitos, né. Então nessa questão aí de mindset fixo, de que eu sou perfeito e quando eu não faço um momento que eu não faço alguma coisa boa, ou eu mesmo me critico, porque eu era perfeito, então como é que eu não fiz? Eu deixo de ser perfeito a partir daquele momento, isso é muito duro. Ou o meu treinador me critica, o meu pai me critica, né, meu pai, minha mãe, família, e assim vai. Então a gente precisa entender que o que a gente diz tem muito poder, e a gente pode modificar isso. Esse é o grande, sacada da coisa, a gente pode modificar e melhorar. Pode passar, Bia. Tem uma reflexão aí, né, para pais e para treinadores, que é o que que o seu filho, o que que o seu atleta diria sobre a sua participação nas competições, né. O que que vocês pensem aí um pouquinho, o que que você acha que é a primeira coisa que viria? O que que o seu pai, o seu filho ou o seu atleta diria sobre a sua participação nas competições? E tem 2 rumos aí, né, que a gente ouviu já, né, numa entrevista que fizeram sobre isso, né. Alguns que dizem que preferem os pais ou treinadores calados, e outros, como um atleta que eu tenho, um novinho, Petis, que disse isso para mim um dia depois de uma sempre quando a gente tem eles têm uma competição, eu gosto de fazer uma reflexão sobre a competição, o que que aconteceu naquela competição, quais foram suas melhores provas, o que faltou e tudo mais, a gente tem um apanhado disso, ganhando ou perdendo. E esse menino ele me disse assim, eu fiquei muito feliz, porque eu não tenho que ganhar sempre,
para os meus pais ficarem do meu lado, né, que pais incríveis. Eu fiquei emocionada quando ele disse isso, né, que como isso é importante, né, eu não preciso, né. E aí eu entendo também a questão do quanto é difícil ser pai de atleta, porque vai, para ser atleta você treina, para ser treinador você se especializa, para ser psicólogo você tem uma pós-graduação, e para ser pai? Para ser pai não tem manual, pai de atleta menos ainda. Então, eu gosto sempre de deixar isso muito claro, que o mais importante é você oferecer apoio emocional, é você estar presente quando der para estar presente, e você ser um exemplo nos seus comportamentos, né, criar um ambiente para que incentive o atleta a dar o seu melhor, mas que você não o cobre por isso, porque a gente tem imperfeições, e quando os filhos entendem que os pais ou que os treinadores, né, não são perfeitos, eles se libertam dessa necessidade de serem perfeitos também. Isso é fundamental para a saúde mental, né, desses atletas ou dessas pessoas, né. Quando os atletas têm a percepção de que eles só têm valor para o treinador quando eles vão bem e correspondem às expectativas, isso é muito frustrante, né. Eu já tive atletas que diziam assim para mim: "Eu não sei o que eu faria se eu tivesse ganho", porque eu não queria receber um abraço do meu treinador, porque quando eu perdi, né, ali na última, ele não estava do meu lado, né. E muitas vezes isso já aconteceu com pais também, eu já tive pais que saíam da arquibancada quando o atleta perdia. E não porque eles não queriam apoiar, é porque eles não sabiam lidar com aquela derrota da criança, né. Então, por isso é muito importante esse trabalho da gente se preparar para que a gente consiga estar ali presente emocionalmente, né. Eu costumo dizer, o que que essa pessoa precisa? Você precisa entender isso, né, e estar ali para fazer aquilo naquele momento. Então, geralmente, pergunta para o seu atleta, pergunta para o seu filho, o que que ele gosta, como ele gosta de fazer numa competição. Ele gosta que converse com ele antes? Ele gosta que deixe ele quieto? Depois da prova, ele gosta que esteja perto? Ele gosta que dê um abraço ou ele quer ficar afastado, né? Entenda isso, qual comportamento motiva, para que a gente possa fazer aquilo que ele necessita. Por isso que eu falo que a psicologia não tem manual, para cada um é muito diferente, e é importante entender isso. Pode passar para a próxima. Não tenho ideia de quanto tempo eu tenho, tá, mas vamos indo, qualquer coisa você me avisa, Bi. Uma coisa muito importante dentro da psicologia, outra estratégia aí para controle emocional e tudo mais, são as perguntas poderosas, né. Eu tenho até um manual que é esse Ajude Seu Filho a se tornar um campeão, que eu divulgo e vendo aí pela internet, mas essas perguntas poderosas são as perguntas abertas para a gente realmente compreender aquilo que está acontecendo, né. Então, ao invés da gente julgar, você não está se sentindo bem, né, você está triste, ou a gente dizer aquilo que a gente imagina, ou que a gente está vendo, a gente perguntar. Então, como você se sente? Como você se sentiu? O que que você aprendeu? Como que foi competir sob pressão? Tem algo de positivo dentro disso que você acabou de vivenciar? Sempre quando a gente traz a pergunta, a pessoa tem a possibilidade de refletir e tirar a sua própria conclusão. E eu digo isso em treinos também. Eu sempre falo para os treinadores, o atleta sai do treino, principalmente os mais novos, mas os mais velhos também às vezes, sai e quer saber como eu fui, o que que você achou? A pergunta para o treinador é o que você achou. E eu sempre tento busco dar uma segurada deles, não responda, né. Pergunte para ele: "O que você achou do seu treino?", né. Ouça, depois você diz o que você achou, porque muitas vezes, eles precisam ter essa reflexão do que eles fizeram, como foi, para poder dar o próximo passo, né. Quando a gente diz, às vezes eles já pegam aquilo e vai e acredita como verdade absoluta, ou ele já tinha uma resposta e ele duvida e ele passa a desacreditar de você, né. Então sempre faça uma pergunta antes, devolva uma pergunta, né. Eh a grande questão é que muitas vezes, as pessoas querem respostas prontas e não querem mudar nada em si, né, então isso é um pouco difícil e a gente precisa ensinar isso, né. Eu tenho 2 filhas e a minha filha mais velha vira e mexe e reclama disso em mim: "Mãe, você está falando em mim comigo como que se fosse com os seus pacientes", né, porque ela faz alguma coisa errada e eu pergunto: "O que que você achou? O
que aconteceu? O que você sentiu? Ah, olha, eu só queria que você me ouvisse. Eu falei: "Eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo, mas eu preciso que você entenda o que levou a esse resultado, né, e é assim que eu mostro que eu te amo, porque eu quero que você cresça, que você evolua", né. Então é muito importante a gente entender a questão das perguntas e colocar elas no nosso dia a dia, não só depois de uma competição ou depois de algo importante. Pode passar, amigo. Uma outra coisa muito importante é a questão das emoções, o como que a gente lida com as emoções, né. Então, assim, quem já assistiu o filme Divertidamente, né, pode pensar, acho que as figurinhas foram aí também, Bi? Pode passar também, senão a gente volta. Que era pode voltar. Era a figurinha do filme do Divertidamente, pra gente lembrar. Esse filme é sensacional, quem não assistiu, assista. Que fala sobre as principais emoções, as 5 principais emoções, né, tristeza, alegria, medo, raiva e nojo, né. Cada emoção, ela tem a sua utilidade. Não existe emoção positiva ou emoção negativa e a gente precisa entender isso, né. Eu estar com medo, eu estar ansioso não é ruim numa competição, né, ou no dia a dia. Eu preciso entender o porquê eu estou ansioso, o porquê eu estou com medo, qual é a utilidade. Então, eu estou com medo porque, eu não treinei, eu preciso treinar mais. Eu estou com medo porque, eu posso perder, eu preciso aceitar a derrota. Eu estou com medo porque o treinador vai brigar, qual é a minha relação com esse treinador? Então a gente precisa, entender a utilidade das emoções e principalmente, que as emoções são passageiras. Eh, o mais importante de tudo é como a gente reage à situação. Tem um princípio chamado princípio 90-10, que é do Stephen Covey, o escritor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, e ele conta toda essa historinha, né. Então, o início de um dia, um café da manhã, o pai com uma criança e a mãe tomando café da manhã e a criança derruba café e cai na camisa do pai. E o pai se revolta, fica bravo, briga, e a criança começa a chorar, e aí eles têm uma discussão, a mãe discute com o pai porque não precisava ter sido tudo aquilo, e o pai sobe bravo para se trocar, a criança continua chorando e não toma o café da manhã direito, a perua chega, tá todo mundo atrasado, a perua vai embora, o pai tem que levar a criança de carro para a escola, aí ele vai muito rápido, toma uma multa, chega na escola, a criança assim, um horror, terror, né. Chega na escola, a criança entra brava, ele chega no trabalho, percebe que esqueceu o material da reunião dele em casa, passam um dia terrível todos, né. E aí a pergunta é: o que causou o problema? Hum, foi o café? Foi a briga? Foi a perua? Foi o que causou o problema, né? O grande problema é como a gente reagiu à situação. Então, na mesma situação, se tivesse a criança derrubado o café e o pai reagido de uma outra forma, então, ó, toma mais cuidado, indo lá e se trocar, o resto do dia inteiro teria sido diferente. Então, Stephen Covey conta essa historinha para a gente entender que 10% das coisas que acontecem com a gente não tem controle. É, por exemplo, o café sendo derrubado ali no café da manhã. Os outros 90%, que é a grande maioria das coisas, a gente consegue modificar. E aí a gente precisa lidar, entender e o que é que eu consigo mudar disso aqui que está acontecendo nesse momento. Né? É, tem uma imagem, por exemplo, do Phelps antes dos 200 borbo na Olimpíada do Rio de 2016, em que ele vai colocar o óculos e ele tá tremendo, né. E eu acho essa imagem sensacional, porque ele mostrou que todo mundo treme. A gente não precisa ter vergonha, a gente não precisa estar preocupado, "Nossa, tá todo mundo vendo que eu estou tremendo agora", e sim, é se concentrar em fazer o seu melhor depois daquilo. Eu sempre digo para os atletas que eu trabalho, não importa a gente sentir ansiedade, importa o que que eu faço depois disso. Então não queira, várias pessoas chegam para mim, eu queria aprender a não sentir ansiedade. Eu falo, eu não vou conseguir, e nem você. Então a gente vai conseguir ter estratégias para quando eu perceber que eu estou ansioso, o que é que eu vou fazer com isso.
A ansiedade ela vai estar presente, porque as emoções elas estão presentes. O grande diferencial é como a gente vai conseguir lidar com isso, como que eu vou encarar com aquilo. Então, por exemplo, o Phelps nessa situação é entender que a pressão ali é um privilégio, tá todo mundo querendo que ele ganhe mesmo, ou esperando, né, que todo mundo espera que ele ganhe mais uma medalha e tá tudo bem, né. Então, se eu estou nessa situação de pressão, é porque é um privilégio. Eu sou bom o suficiente para estar nessa situação, né. E aí o que vale é a gente lembrar de coisas básicas, como lembrar de respirar. Então ensina o seu atleta, o seu filho a respirar, e isso vale para você mesmo, treinador, pai, né, respire junto também, né. Muitas vezes só essa questão da gente parar e dar uma pausa ajuda a gente a lidar com essa emoção, a entender que cada prova é de uma vez. Não adianta a gente dar uma importância imensa para a primeira prova, porque se eu nadar mal a primeira prova, eu nado mal todas as outras provas, isso não existe, isso é coisa que a gente pensa, né? Ou para o último momento, né? Nossa, agora. Não é isso, é a mesma coisa que eu falei lá da incerteza do resultado e de que importância a gente dá para cada competição. Isso depende da gente e a gente pode modificar. Tá? Então, curtir cada momento, dissociar você da emoção, você não é a sua emoção e a sua emoção vai passar. Tem muito atleta que fala, eu sei que eu vou travar. Eu falei, ok, né? Você sabe que você vai travar, mas você também sabe o que você faz depois do que você trava. Quanto tempo você ficou travado? Isso passa. Né? Então vamos lidar para não travar tanto e para você não pensar nisso durante, porque durante você tem outras coisas muito mais importantes para pensar. Que a gente vai falar um pouquinho sobre pensamentos agora também. Né? Pode passar, Bim. Né? Na questão das emoções, a gente consegue ajudar trocando algumas coisas, então. Então, isso desde lá da criança. Eu falo muito disso porque não adianta a gente chegar num atleta de altíssimo rendimento e achar que a gente vai mudar as coisas rápido ali. Né? Todo um processo, anos falando a mesma coisa. Então, quanto mais a gente conseguir, desde os pequenininhos, fazer a coisa certa, melhor. Né? Então, quando a gente fala, não chora. Né? Por que não pode chorar? Né? O que isso mexe em você? Né? Treinadores homens geralmente têm um pouquinho mais de dificuldade com isso, né? Com o choro, principalmente com o choro das meninas. Né? Por que te incomoda? Por que ela não pode chorar? Eu tenho uma atleta, por exemplo, que eu já vi ela chorando e dando o melhor resultado dela depois disso. Então, o choro ali significa apenas tô botando para fora, ele tá indo embora o meu medo e eu vou virar a página rapidinho. Então, ao invés da gente proibir esses sentimentos, a gente entender. E a gente, às vezes, até dizer isso. Tá chorando depois da prova, por exemplo. Eu imagino como você ficou desapontado. A gente se coloca do lado dessa pessoa para entendê-la, ao invés de não chora, não precisa, não foi tanto, ou tem a próxima daqui a pouco. A gente parece que passa pelas emoções como sem querer lidar com elas. Quando melhor é a gente permitir, entender, ter um momento para expressar, para depois disso abrir um diálogo e ouvir com atenção, sem emitir julgamentos, né, assim, você não consegue, né, então continua, né, vamos, isso é besteira, você não deveria estar sentindo assim, não, é mudar por, eu tô aqui, né. Tem a questão do gesto imposto também, então assim, isso é uma coisa que eu uso muito em casa, até a minha filha mais velha tá usando com a filha mais nova, porque às vezes a pequenininha tá chorando e a mais velha quer ajudar. Já vinha chegando querendo abraçar e eu falo, não, você não sabe o que ela quer. E aí ela começou a usar a frase que eu uso, que é perguntar para a pequenininha, você quer que eu te abrace ou você quer que eu me afaste? E muitas vezes ela diz, eu quero que você se afaste. E ok. E aí eu digo para ela, tudo bem, tô te respeitando. Quando você quiser, eu tô aqui. Dali um pouquinho eu volto e pergunto de novo. Às vezes ela já mudou, né? Então é para a gente ter essa coisa de se colocar no lugar do outro. O que o outro está precisando nesse momento? Né? Muitas vezes a gente erra ao interromper esse processo da pessoa de lidar com as emoções e com as expectativas, porque a gente próprio não consegue lidar com essas emoções e com essas expectativas. Né? Então a gente precisa deixar claro, tanto para os atletas, para os filhos, né, que o seu amor, o seu orgulho, a sua dedicação não está condicionado apenas ao resultado. Então, pode passar. Uma outra coisa que a gente precisa lidar é a questão dos pensamentos, né?
fica aquele pensamento martelando ali, ai, você nadou mal, você não vai conseguir, ou um pensamento positivo que também fica martelando, você vai ser a próxima estrela, igual eu falei, você vai ser o próximo Phelps, a próxima Etienne. Como a gente enxerga isso. Então, muitas vezes as pessoas falam, a psicologia não funciona, mudar pensamento não funciona. Porque eles tentam simplesmente trocar uma coisa por outra. Então, eu tô triste, eu pensei, eu senti, eu tô triste, e eu mudo para não, eu tô bem. E eu sei que eu não tô bem, que eu tô triste, ou que eu tô com medo. Então, não adianta eu simplesmente trocar. A primeira coisa é eu identificar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como eu estou enxergando esse pensamento que está acontecendo na minha frente, né? Como eu estou interpretando essa situação, para depois disso eu conseguir mudar, porque aí eu já prestei atenção, identifiquei o sentimento, sei que a emoção é passageira e a gente vai juntando todas essas técnicas juntas, né? Quando eu tenho muito medo de perder, mudo o foco daquilo que é importante, né? Eu passo a não pensar naquilo que eu precisaria estar focado, que é o meu movimento, é escutar o árbitro, o apito, ou o que eu me preparei para fazer, né? E aí a gente consegue modificar os pensamentos, mas depois dessa outra primeira parte, não direto, utilizando algumas estratégias, né? Eu gosto muito de 3 delas, são as que eu mais uso aí para bloquear pensamento, que é você repetir para você mesmo, cancela 3 vezes. Então veio lá, você vai competir mal, você não vai conseguir, tal, tal, tal. Eu cancela, cancela, cancela. Repetir 3 vezes para si próprio e depois mudar o foco para outra coisa. Nunca é uma estratégia sozinha, tá? O grande erro das pessoas é que geralmente eles buscam usar uma estratégia sozinha e aí não funciona e acha que nunca mais vai funcionar, né? Outra, também é de um filme que eu passei a utilizar isso, porque a psicologia usava assim, o julgador acha que eu não vou conseguir, tá? Eu usava esse termo. E eu achava esse termo muito difícil de utilizar numa realidade, né? Lembrar que era isso, o julgador acha que... Tem um filme chamado Luca, que é um filme de um peixinho. Na verdade, são 2 crianças que quando saem, 2 peixes que quando saem da água se tornam humanos, né? Um peixe mais experiente, que já está acostumado a se aventura mais para as ações, e um que acabou de ter essa experiência de se tornar humano e que tem muito medo de tudo. E esse mais experiente, e esse que tem medo de tudo, chama Luca. Só que o mais experiente, que é o Alberto, sempre que o que tem medo fala alguma coisa ou demonstra algum medo, ele fala silêncio, Bruno, né? É a frase que ele usa para calar o pensamento do Luca. Não sei se ficou confuso, tá para entender aí, mas eu uso muito esse silêncio, Bruno, né? Quando vem qualquer pensamento que eu percebo que está me atrapalhando, eu silêncio, Bruno, e a gente dá risada e a gente modifica a situação, tá? Outras questões aí que a gente pode muito modificar pensamento, a gente precisa identificar o que a gente está pensando. Então, para isso, anota e vê o que mais aparece nas suas frases. Se é o tenho que, e se, mas, não, eu vou tentar. Várias coisas que a gente consegue modificar e trocar por outras muito mais positivas. Mas para isso a gente precisa meio que de um diário da emoção, entender o que é que mais penso, o que é que eu mais sinto, para eu conseguir modificar isso. Isso também é muito individual, mas é muito desafiador e faz muita diferença. Pode passar. Pode passar para isso. Saindo um pouquinho do rendimento, agora entrando um pouquinho na questão da saúde mental, do quanto é importante a gente trazer esse tema, né? A gente está aí no mês do Setembro Amarelo, que é um mês que se fala muito sobre isso, mas é algo que deveria ser dito o ano inteiro. Quanto mais a gente fala, mais liberdade a gente dá para que as pessoas possam se expressar e sentir também, né? Eu trouxe essa foto aí da Simone Biles, que é uma ginasta americana, que nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021, ela abriu mão de disputar as finais, ela tinha passado para as finais, mas ela abriu mão em razão da sua saúde mental. Se falar sobre saúde mental já é um tabu no meio comum, imagina no meio do esporte, né? No meio em que a gente tem a crença de que os atletas precisam mostrar ao mundo que eles são fortes, que eles são perseverantes, que eles são focados, que eles não têm medo de nada e que eles são uns heróis, né? Então, o medo que o atleta cresce de demonstrar fraqueza,
de ser julgado, de ser exposto, de perder uma titularidade, um lugar na equipe, um patrocinador, esse medo é muito grande. Só que como eu comecei lá no início, né, dias bons e dias ruins, ninguém consegue sustentar uma visão do tempo todo de que a gente tá sempre no topo, né? Porque sempre vão existir altos e baixos. Em alguns esportes, a gente mais perde do que vence ainda. E se a gente mantiver em silêncio essas dificuldades, isso só agrava os problemas. É importante a gente poder falar sobre elas. Quanto mais a gente se cobra o perfeccionismo, mais isso pode diminuir o desempenho. E a gente não tem que colocar isso de novo. O resultado não é o mais importante. É importante muito sobre a pessoa. E enquanto a gente não conversar sobre fraquezas, quando não tiver atletas com essa expressividade que tragam esse tema, isso fica muito mais distante. Então, Michael Phelps falou sobre isso lá no Peso do Ouro, a Simone Biles aí. Pode colocar a próxima imagem, B. Isso, a própria Etienne falou, né, recentemente nesse jornal aí do Esportes, que veio com o título como Quero Ser Humana, né, e esse texto dela eu achei importantíssimo, é que ela fala, eu me sinto abraçada pela Simone Biles, ela entendeu que ali que ela não estava sozinha, e ela relaxou, porque ela pôde sentir-se frágil, pelo simples fato de ter feito coisas inéditas na natação feminina, eu achava, não poderia achar, como sempre achei, que eu tinha de carregar o mundo nas costas. Achava que eu não poderia perder, que eu não poderia ser fraca, que eu não poderia ser vista como um fracasso. Eu sou fraca muitas vezes. E aí essa questão da gente ter o direito de ser vulnerável, da gente ser validado nesse sentido, da gente realmente entender quando a pessoa está com alguma dificuldade e que não existe coisa sempre positiva o tempo inteiro, não existe atleta com resultados perfeitos o dia inteiro. E a gente precisa apoiá-los para que eles possam trabalhar sobre essa questão de saúde mental. Pode passar. E aí, no esporte de rendimento, né, eu trouxe essas duas imagens aí, uma com 10 criancinhas e outra com 7 criancinhas com um X. Né? O que quer dizer isso? Por que é tão importante falar sobre saúde mental no esporte, né? Porque 7 em cada 10 atletas desistem do esporte de rendimento antes dos 13 anos de idade. E eles desistem por quê? Por comparações, por medo de falhar, por interpretar a falha como sendo algo irreversível, por se concentrar muito mais na sua dificuldade do que no processo, por se cobrarem, por serem cobrados, por quererem resultado rápido. Então a gente precisa estar junto desde cedo para mostrar tudo isso, para entender, para capacitar tanto os atletas como os profissionais que trabalham com esses atletas, né? E essa outra imagem aí do lado direito que 50% dos atletas de alta performance, de altíssima performance, exibem dificuldades ligadas à saúde mental em algum momento da carreira. 50%. Metade dos atletas. E isso a gente está falando desde sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, sintomas de estresse, uso ou abuso de substâncias, álcool, drogas, ou qualquer coisa nesse sentido. Em mulheres também é muito comum os transtornos alimentares, principalmente se são modalidades que exigem controle de peso. E hoje a gente tem essa notícia triste aí da Valesca do vôlei, né, que possivelmente seja um caso de suicídio, né, e uma pessoa que teve uma semana espetacular aos olhos dos outros, né, deu uma palestra no Palmeiras para atletas e treinadores, uma palestra motivacional, empolgou todo mundo, teve o lançamento do seu livro de biografia e 2 dias depois cai do 17º andar. Então, que olhar a gente está tendo para essas pessoas e para essas questões? Essa é a reflexão, como que a gente pode modificar isso? Pode passar. Pode passar, Bia. Isso. Aí, o que eu sugiro, né, de melhorias, né, a questão do acompanhamento psicológico
não só nas competições, porque muitas vezes, por exemplo, o COB leva psicólogos para os jogos, né, 1, 2, 3 para lidar com um monte de gente, e psicólogos que não estiveram ali durante o processo, né, foram de alguns atletas. Então isso é muito complicado, né, a gente conseguir colocar esse acompanhamento antes e depois das competições, durante, inserido no dia a dia, com o atleta, com comissão, isso é importante, de quanto antes melhor, né. Os treinadores poderem incentivar um ambiente mais saudável, então, sem essa questão de pressionar a ganhar a qualquer custo, incentivar o trabalho em equipe, mesmo numa modalidade individual, como é a natação, né, e isso quanto antes melhor também, porque se a criança acostuma a isso, vai chegar lá na frente, vai ser muito mais fácil dela entender esse ambiente do que a gente recebe alguns atletas no altíssimo rendimento que vêm de um ambiente mais hostil e que acham que aquilo é o certo, que aquilo é o que se tem que fazer, e é muito difícil mudar essa cultura depois, né. E quanto não, quando a gente precisa incentivar a comunicação, o respeito, quanto mais uma equipe é acolhedora, mais satisfeito, mais motivados os atletas estarão, e é mais fácil vir o rendimento desta forma do que quando eu estou sofrendo para ir para um treino. Entender e buscar que ninguém é perfeito, que todo mundo erra, buscar as soluções, quando tiverem problemas, não largar a mão um do outro, né, que isso também às vezes acontece, no primeiro problema a gente sai fora, pula do barco, né, quando a gente precisa estar ali junto. Falar sobre prevenção de assédio e violência, né, como aqui no instituto vocês estão fazendo, então valorizar esse respeito como vocês fazem, né, o compromisso de vocês de educar, de cuidar e prevenir situações, né, de assédio, de bullying, entender sempre, eu sempre digo que assim, se numa brincadeira, alguém não tá rindo, é porque não é uma brincadeira. Então se eu tô brincando com o outro e ele não tá se divertindo, não é uma brincadeira e eu não posso permitir que isso aconteça, tá. Eh, isso, o papel do treinador é fundamental ali para coibir esse tipo de coisa. Pode passar. Para a saúde mental, a gente precisa investir no autocuidado também. Então, incentivar o autoconhecimento, que é descobrir o que que te faz bem, né. Eu gosto sempre de trabalhar com prevenção. Então, antes de eu ter um problema, se num dia que eu fico triste, o que que eu gostaria de fazer? O que que me faria feliz? Se eu já sei disso antes, quando vem o problema, é muito mais fácil de eu resolver, do que naquele dia eu tentar buscar alguma coisa que me ajude. Incluir então esse autocuidado como algo importante dentro da rotina diária, e aí o autocuidado a gente está falando de diversas coisas, desde a parte física, de dormir, descansar, se alimentar saudavelmente, a parte emocional de manejo de estresse, de autocompaixão, de coragem e tudo mais, no social, de dar e receber, de ter essa troca, de não ser só o mundo da natação, de você fazer algo além da natação, isso é muito importante. E da parte espiritual, principalmente ali com a questão da meditação, do silêncio, do contato com a natureza, isso tudo é muito importante. E uma coisa que eu sempre gosto de colocar para as pessoas pensarem é: quando um amigo erra, o que que eu falaria? "Ai, tudo bem errar, tal, tal". Quando eu erro? "Ah, eu sou horrível, eu sou um fracasso". Então, se eu faço assim, eu começar a me tratar: "Não, espera aí, eu sou o meu melhor amigo. Quando eu erro, o que que eu falaria para o meu amigo? É isso que eu vou falar para mim", né, e a gente incluir esse tipo de coisa ali. Pode passar. Tô tentando acelerar aí, ó. A questão da gratidão é uma coisa importantíssima também para a saúde mental, né. A gente tem um hábito aqui que é todo final de dia a gente tem os papeizinhos, estão aqui, ó, tem papeizinhos coloridos, tem várias cores, um é para cada cor aqui das pessoas de casa, e a gente escreve 3 motivos pelos quais a gente foi grato no dia e coloca dentro de um pote. Depois a gente pega em algum momento e lê isso, é muito gostoso, né. Então o que que é gratidão? É reconhecer as coisas pequenas, tá, não precisa ser algo fundamental, tipo, eu sou grato por escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore", coisas, nossa, espetaculares. Não, às vezes é eu ser grato por coisas pequenas, pelo treino duro que eu dei conta de terminar hoje, me deixou mais forte, por ter lembrado o nome do tio da portaria, ter dado um oi para ele com o nome e ele ter dando um sorriso mais bonito, né, por ter tido um momento de conversar com alguém, por ter feito uma comida que eu gosto, por coisas pequenas.
né. Essas coisas pequenas são significativas. E quando a gente tem esse exercício da gratidão, a gente melhora tanto a nossa saúde física, nosso sono, nosso humor, nossa fadiga, o bem-estar, isso tudo ajuda, né. A gente pode usar o Ho Oponopono também, que são as 4 frases que eu gosto de repetir, que é: "Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato". Então repetir isso todos os dias no final do dia. E falando em gratidão, né, o meu agradecimento a essa atleta espetacular e ser humano incrível, que mesmo, com todas as suas conquistas, ela nunca deixou de agradecer e nem de mencionar todas as pessoas que estavam à volta dela durante todo o processo. Então obrigada, Etienne, obrigada pela oportunidade, por estar aqui.